Estamos online, estamos ao vivo. E aí, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Joia! Estamos começando o primeiro vídeo noturno. Espero que tudo dê certo, que a gente tenha mais de muitos milhões aí de vídeos noturnos, né? A gente veio aqui para falar de Branch nesse primeiro episódio, dessa primeira temporada. Qual a importância, se a gente precisa, se a gente não precisa, isso é sempre polêmico em qualquer lugar que a gente vai. E a gente acredita que todo mundo já teve alguma experiência, né, polêmica a respeito de Branch. Eu tive, acho que todo mundo aqui teve, né, pessoal? Com certeza. Branch é sempre uma coisa polêmica, na verdade. Sempre gera discussão, né? E é isso que a gente veio trazer aqui hoje para vocês. E assim, vamos lá, então, assim, o que é o Branch, assim? O que é esse conceito, né? Quem quer começar a dar a primeira palavra do senhor aí? Bom, eu acho importante a gente definir primeiro o que é essa coisinha chamada Branch, né? Se a gente for levar o pé da letra, a gente está falando de galhos, né? De ramificações. E por que eu trazer isso para dentro do desenvolvimento de software? Simples, né? A gente precisa, em determinados momentos, ter isolamento de tudo que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o principal objetivo da Branch. Agora, por ser um tema polêmico, a gente gera discussões. Quantos eu preciso? Como eu preciso? Quando você precisa? Quando eu preciso tudo isso? E eu acho interessante trazer essas visões de todo mundo, que acho que esse é o nosso objetivo aqui hoje, e decidir responder a pergunta final. Será que realmente eu preciso disso? Né? Então, aí eu acho que a gente pode definir Branch desse jeito. Eu não sei se vocês querem complementar de alguma outra maneira. Aí. Quer complementar, Vitor? Antes de complementar, eu queria, quem estiver participando, quem estiver online e quiser interagir com a gente, por favor, usar a hashtag BuildNoturno e a gente vai estar respondendo as perguntas assim que a gente começar a discutir os cases aqui que a gente vai levantar para vocês. É isso aí, estamos online, estamos acompanhando todas as hashtags. Conversem com a gente, tragam a visão de vocês para a gente. Porque, assim, o Branch, o conceito dele, né, de duplicar código para desenvolver paralelo, um não atrapalhar o outro, tem uma série de fatores que implicam, né, assim, o ambiente, quem é que está trabalhando, qual é o tipo de código, qual é o tipo de repositório. Então eu acho que essa diversidade, não sei se vocês concordam comigo, me digam aí, mas essa diversidade traz um pequeno problema que não sei, eu, na minha opinião, eu não vejo fórmula mágica. A gente quer chegar nisso hoje, quer ver se a gente chega nisso. Mas eu não vejo fórmula mágica. Então, cada vez que você vai falar disso com pessoas diferentes, talvez um raciocínio diferente. Eu acho que cada cenário é um cenário, né? Você tem que sempre tomar cuidado de colocar você ouvir o que você lê no seu cenário, né? Tentar entender como que encaixa nesse cenário. Assim, há quanto tempo existe esse conceito? Alguém tem ideia? Desde sempre. Acho que o conceito vem desde que a gente começou a se entender por desenvolvimento de software, né? Sim. Que a gente falou, se a gente levar do pressuposto que a gente define Branch como um modo de isolar um modo de desenvolvimento de software, a gente pode falar que sempre que a gente desenvolveu o software, a gente isolava o desenvolvimento. Evidente que existem maneiras e maneiras, e ferramentas de se isolar o código. A gente já viu aí exemplos de gente isolando o código numa pasta de rede, num pendrive e o que for. Não deixa de ser um isolamento, então a gente pode considerar isso uma Branch? Evidente que a gente pode, né? Que hoje a gente pode se dizer que a gente tem recursos e ferramentas muito mais interessantes e que dão praticidade para o time de desenvolvimento de software atuar de uma maneira mais condizente, né, com o mercado hoje, essa gestão moderna, esse modelo ágil de se desenvolver, né? Controlar um software de um mega produto através de uma pasta de rede, que a gente sabe que acontece hoje em dia ainda, realmente os caras têm que ser bem corajosos para fazer esse tipo de coisa. O cara tem que ser bom. Tem que ser bom. A equipe tem que ser muito boa. Que tal se a gente lançar uma primeira perguntinha, se o pessoal quiser... Isso aí, boa. Vamos lançar uma perguntinha aí. A pergunta que eu queria lançar, assim, a gente falou que antes não tinha, talvez, ferramentas, né? Hoje a gente vê todas as ferramentas aí, qualquer que seja de repositório, tem uma facilidade para você criar Branch, né? Antes, lá nos primórdios, quando não tinha, que você tinha que usar de artimanhas, de pastas duplicadas, caminho de rede, será que essas ferramentas não se tornaram um veneno para, tipo, a galera abusar de Branch, assim, abusar dessa técnica, né? Então, assim, sei lá, quem quiser dizer sim ou não, manda pra gente, vamos ver se alguém tem... Porque antes você não tinha, né?
E aí ficava mais Se eu difícil trabalhar fazer. com versionador de fonte, sim. Onde será que está a origem dessa bagunça, entre aspas, que a E gente quando você dá colocou? o poder para os Isso. caras, poder e responsabilidade. Então, se você aí, Tio bem. Tudo bem. se você aí tem uma certa bagunça, entre aspas, aí manda pra gente como é que vocês chegaram, como é que você acha que chegou nessa a bagunça aí pra gente tentar chegar aqui num consenso entre todos nós. Legal. Pessoal, o tema é esse. Agora a gente abre espaço para a gente se apresentar um pouquinho. Quem são esses loucos falando de Branch aqui, né? Por que build noturno, né, pessoal? Antes de começar a me apresentar, eu sou Ricardo Serrados. Você quem é, rapaz? Manuel Brandão. Adriano Bertucci. Vinícius Moura, Wesley Camargo. Esses são os caras. A gente tem uma coisa em comum. A gente gosta muito, a gente trabalha com engenharia de software e ALM, né, de um modo geral. A ALM envolve governança, desenvolvimento e operações de sistemas. Então, o objetivo do Build Noturno é justamente trazer esses diversos assuntos que geram polêmica ou não geram polêmica. A gente vai sempre tentar entregar um conteúdo que, né, que traga algum valor também, né, para que as pessoas possam ter oportunidade de interagir sobre o objetivo. É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu aprendi a duras penas que desenvolver não é só meter a mão no código, perfeito? Então eu acho que passou da hora do desenvolvimento de software em qualquer lugar de se tornar profissional. Eu acho que falta um pouco de conhecimento e acho que falta um pouco de troca de experiência. E eu acho que com o Build Noturno a gente vem justamente para isso, para trocar experiência com todos vocês, para que a gente consiga enriquecer mais a nossa produção de software. Eu acho que esse é o grande objetivo. A gente sente muita falta, né? Porque a gente tem muitas contribuições muito legais, só que de aspectos isolados do que diz respeito ao desenvolvimento de software, né? Mas quando a gente fala de tudo junto, orquestrado, a gente vê muito pouca coisa, né? Alguém quer brincar sobre o porquê do nome Build Noturno? Eu acho que é um nome bem curioso, mas eu deixo o primeiro idealizador aí, né? Não, o dono é esse rapaz aqui, ó. O dono do nome é Manuel Brandão. Conta aí, Manuel Brandão, de onde veio essa ideia aí o que come? De onde vem? O vídeo noturno é porque, primeiro, a gente está fazendo à noite, né? São 9 horas da noite, né? No horário de verão, Brasil. Menos dois. Build porque é construção, né? A gente está construindo alguma coisa aqui, né? Essa coisa é o compartilhamento de experiência, né? Então você junta tudo isso aí e entrega um build, né? Eu espero que esse não entregar eu espero que esse build se torne um deploy lá na frente, né? A gente está entregando o build, o pessoal vai deployar. Vai fazer o deploy, exatamente. E aí a gente espera que com essa experiência que a gente discute aqui, você vá na sua empresa e faça o deploy. Ou seja, pega tudo que a gente conversou, tudo o que a gente for compartilhar e fala assim, não, será que realmente, por exemplo, no episódio de hoje, a minha estratégia de branding está condizente com a linha de negócio da minha empresa? Será que eu estou conseguindo entregar realmente com o que a empresa espera? Então, o que a gente quer trazer experiência para vocês de campo e colocar essas ideias em práticas logo amanhã e vocês vão conseguir verificar se tem vantagens ou desvantagens do que a gente está conversando aqui. E a via contrária também é verdadeira, né? Tipo, o que a galera tem passado lá, trazer pra gente. Exatamente. A gente compartilha e tal, isso puxa ideia da galera. Tem outro aspecto também do Build Noturno, que assim, o Build Noturno, acho que vocês podem me corrigir, é aquele cara que, né, o cara que integra tudo, né? Que faz tudo lá e junta tudo e vê se está funcionando. Eu acho que é a grande ideia aqui, né? A gente acordar de manhã e verificar se alguma coisa quebrou. Eu acho que a gente já está falando um monte de tema dos próximos Tem coisa pra caramba. Sugestão de tema também é bem-vinda, hein? Fiquem à vontade. Mas vamos lá. Pessoal, vamos caminhar então para o que a gente quer passar de mensagem, né? A nossa proposta hoje é justamente discutir cenários reais em que a gente teve problemas de brand e de repente entender, trocar ideias, tanto a gente quanto quem está vendo a gente, espero que tenha, né, uma galera já, sobre o que poderia ser feito de diferente ou o que vocês, né, que a gente fez de diferente, né? E aí, sei lá, vamos abrir isso daqui e ver se a gente traz alguma história real, vamos discutir mesmo, assim, nós, conversa de mesa de bar. Então, a gente falou aqui sobre explosão de branches, né? Eu já vi um caso em mais de um lugar aí, já vi até perguntas recorrentes em fórum,
sobre o pessoal que liga muito o branch aos ambientes que ele tem na empresa, né? Então, você tem um ambiente de desenvolvimento, um ambiente talvez de teste, um ambiente de homologação, um ambiente de produção. Às vezes tem um espelho do ambiente de produção, né? E eu já vi ser aplicado uma branch para cada um desses ambientes. E não é uma coisa legal, né? Por que não é uma coisa legal? Por quê? Quando você faz uma aplicação dessa forma, de branch, depois você vai ter que fazer o merge de tudo isso, né? E quando você faz o merge de tudo isso, o que você está fazendo? Promoção de código, né? Você não está fazendo promoção de binários. Eu acho que a promoção de binários é um conceito que vem... está mais em alta em último tempo, né? Por causa de integração contínua, continuous delivery, DevOps e etc. Né? Inclusive aí é o tema 2. E então, ao invés de você entregar a promoção de código, você entregar o binário, né? E aí aqueles branches que a gente costuma nomear lá, main, dev, homologação, QA, produção, QA, né? Dev 1, Dev 2, Dev N. Isso aí não é uma coisa muito legal. Você está fazendo uma promoção de código. Isso sem contar que eu já ouvi pessoas criando repositórios para cada ambiente. Já. Né? Eu acho que quando a pessoa toma o primeiro contato, né? Eu tenho um banco de dados em cada ambiente, vou replicar o TFS ou o controle de versão em cada um. E também o que vem a dizer que eu tenho um repositório, uma branch por ambiente, é alçada de permissão. Por exemplo, eu como desenvolvedor, eu não quero nem saber o que está de pré-prod para frente. Eu só me interesso na minha branch, no máximo homologação, porque eu estou interagindo com o meu usuário. Mas, a partir do momento que pré-prod é de infra, eu não quero mais saber, eu não quero ter permissão, eu não quero nem olhar. Então, mas isso é um problema, né? Isso é um problema. Aí eu jogo mas é um conceito antigo. Isso, eu jogo uma pimentinha. Tem muita discussão, né? Porque quando a gente vai sair uma branch para outra, quando a gente principalmente fala, gera aquela velha e conhecida discussão, né? Na hora do merge, quem resolve o merge? Exato. Se você falou que o cara é de infra, exatamente. Será que o cara tem conhecimento para fazer isso? O grande vilão do branch é o merge. Né? Porque eu costumo falar nos clientes que eu vou, geralmente eles vão para essa linha de um monte de branch, que a quantidade de branches que se tem numa estrutura de gestão de configuração é um exponencial para a tua complexidade de gestão, entendeu? Tipo, complexidade elevada a n números de branch, porque quanto mais você tem, mais difícil fica de ser gerenciado. Para sincronizar, saber o que está, onde está. Para quem manja de desenvolvimento, né, complexidade ciclomática, o que é complexidade ciclomática? A gente pode fazer um compare aí disso tudo, né? Quanto mais saídas você tem dentro, mais complexo fica o seu código, consequentemente quem gerencia o teu código... Então, são saídas. Então, imaginemos que branches são saídas. Quanto mais branches você tem, mais trabalho você tem para gerenciar tudo isso, certo? Sim. Não, mas aí voltando a uma questão de cenário, né? A gente tem, por exemplo, uma estratégia de aplicar branches que seria para paralelizar diversas funcionalidades. Isso, certo? Feature branch. Então, vamos dizer, se você está, por exemplo, num software, num produto aí, um RP, né, que é um software grandão aí, várias funcionalidades em paralelo, tem várias equipes e tal, é legal fazer várias branches. Mas essas branches deveriam nascer e morrer o mais rápido possível, né? Então, não se apegue à sua branch, né? Não cultive a branch. Não case com sua branch. Não deixe a branch como histórico. Né? O branch não é o seu histórico, né? Assim, isso... Questão de, eu vou guardar os commits do meu desenvolvedor. Do meu ambiente. Não precisa disso. O que o cara quer, né? O que você está falando é justamente o mesmo ambiente. O que o cara quer, assim, eu já ouvi o cara falar assim, eu quero ter um branch para o ambiente porque eu quero saber quais versões ficaram em cada ambiente. Desapega. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se quem quiser discordar, sei lá, eu confirmo. Qual é a importância
de eu saber quais versões anteriores no ambiente de homologação, por exemplo. Eu diria que é importante, não nos ambientes de homologação e desenvolvimento, se manter isso, mas quem sabe versões de produção eu tenho uma versão íntegra para uma futura manutenção. Ok, mas aí a gente entra numa outra binário, né? Sim, a gente entra numa outra seara. Assim, mas eu diria que em certos casos até o fonte, porque se eu precisar aplicar algum hotfix, algum source pack, se eu der manutenções em versões anteriores, eu preciso ter isso. Entre em estratégia. A gente entra em estratégia. Eu acho que é importante para você poder manter o histórico de versões estáveis. Então, mas aí tem um outro ponto. Que assim, a gente não vamos falar de ferramenta aqui agora, é óbvio, a gente vai acabar falando disso, mas se a gente pegar e usar a ferramenta da suite do TFS mesmo, que o Release Management ele é baseado num build, que é binário. Certo? Eu tenho uma lista de todos os builds que foram para produção. Se eu quiser pegar uma versão anterior, eu vejo qual build estava associado a ele automaticamente é uma label no meu source control. Entende? Então eu já consigo pegar uma versão específica do meu source control e puxar uma branch de uma versão específica. Sim. Então aí já mata de novo até Você precisaria apenas do branch principal de produção, main, e com as labels você consegue voltar para as versões anteriores. O build ele faz label automático. Morreu assim. Não tem necessidade de você manter uma feature branch de um desenvolvedor para ter um histórico. Sabe o que é? O que é importante é a entrega acho que a gente chega num consenso aqui que realmente guardar branch por muito tempo é uma coisa, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer a palavra, prejudicial. Exagera. Mas aí eu vejo um problema cultural, porque infelizmente muitas empresas no Brasil eu vejo isso acontecendo em ambiente de homologação e de desenvolvimento, por quê? É o medo de tirar o dele da reta. Sim. Então, poxa, peguei algum problema, peguei alguma coisa dentro de todo o processo, deixa eu ver quem fez, né? Aquela velha história, não confiar no time, na parede. Existem processos, né, de outros temas, a integração contínua, que a gente fala até de nunca corrigir, né, nunca voltar, nunca dar rollback, e sim corrigir, avançar. Perfeito? Então a gente... Essa é uma estratégia bem usada hoje em dia, né, para quem faz, que os chamados freemium, né, que o cara mantém lá, tipo o Gmail, né. Então, você tem um serviço na web, ele está sofrendo alterações constantes, né. Então você não volta, você sempre vai para frente. E até nesse caso aí, o cara fala, não, por que eu vou ter branch? Eu sempre estou corrigindo ou indo para frente, avançando, numa branch só, né? Você não precisa de outras, né? Aquela coisa, né? Putz, eu tenho um código estável em produção e eu tenho uma réplica dele para fazer hotfix. Só que eu tenho aquela coisa, eu me apego a essa branch por quê? Essa branch vai ser eterna? Por quê, né? Por que vai ser eterna? Porque, eu faço uma correção, mando para produção e eu deixo aquela branch lá esperando até o próximo erro. Uma coisa importante a se dizer, por que tem algumas pessoas que mantêm branch de produção? Porque tem algumas legislações, algumas certificações que exigem que você mantenha o código-fonte do teu produto por determinado tempo. Verdade. Mas, para ser sincero, eu não lembro de nenhuma que me faça manter isso em desenvolvimento. Isso aí foi em desenvolvimento, mas em produção sim. Em produção tem a PCI DSS, que eu já trabalhei, eu já tenho essa experiência quando eu trabalhava com cartão de crédito, porque a gente tinha que ter isolamento em produção, permissionamento específico para o time que fazia suporte à produção. Seguradoras são outras que precisam, porque imagina que você gera uma policy de seguro baseada numa versão de software. Então, se você precisar fazer um recálculo daquilo, né, você tem que chegar na versão anterior. Na versão de software. Acho que órgãos públicos também, não? Se eu não me engano, porque eu tive alguma experiência com relação a órgãos públicos. Se eu não me engano, tem uma legislação específica, eu não vou me recordar agora, mas exige que eu mantenha pelo menos por 5 anos esse tipo de código. Tem uma dessas metodologias, eu acho que é o PSBR. Uma das especificações eu preciso ter a habilidade de, em um determinado momento que eu quiser, conseguir tirar um snapshot dos meus fontes num determinado ponto da linha do tempo, e os documentos, todos os artefatos correlatos têm que também ser possível. Mas aí volta no que você falou. Você tem um label, né? Então você consegue gerar um branch a partir desse label. Quando eu gerar um novo branch, né, para trabalhar. Eu vou provocar aqui agora, até para a gente avançar. A conclusão que a gente chega falando tudo isso
branch por ambiente. Qual que é a concordância que a gente chega aqui? Faz sentido, não faz? Não faz, né? Se a gente fala hoje em dia sobre continuous delivery, né? De entregar binários, não faz sentido você promover código, né? Sim. Então você tem que entregar o... Preocupe-se com o binário, né? Eu acho que o versionador de fonte vai fazer o papel dele, guardando história, vai fazer o papel dele de voltar muito facilmente, fiz um commit, um check-in, quero voltar, refazer tal coisa e mandar de novo. Você faz isso facilmente. Dele, né? Então você vai estar lá toda história, você pode navegar, aprenda a usar o seu... Acho que a facilidade, a integração com outras áreas, porque se a gente pegar um conceito de 10 anos atrás, branch puramente até fazia sentido, porque não tinha essa integração entre o time de desenvolvimento e o time de operações. Essa integração era meio obscura. Difícil, né? Mas hoje, com essa facilidade continuous integration, continuous deployment, a coisa ficou muito mais transparente. E a gente sabe que a promoção de binário hoje é um cenário bem perto aí do ideal, se a gente conseguir fazer todo o tracking dessa passagem do binário entre os ambientes. Então a conclusão, vamos ver a mensagem é essa. Código, fonte, versionador, beleza. Binário está mais associado ao ambiente, não fonte, né? Então tem que focar em separar, segregar, né? Mudar o modo de pensar entre fontes e ambientes, não é isso? Acho que é isso. Bom, a gente daqui a pouco vai esperar, vamos ver se o pessoal discorda, concorda, tem mais coisas. Já tem um pessoal interagindo aqui via chat do YouTube com a gente. Lembrem-se de fazer também hashtag Build Noturno aí no Twitter, que a gente vai estar falando com vocês aí no final, interagindo certinho. Boa. E pra não ficar só numa história só, né? Afinal a gente não é uma novela. Um build que pode quebrar, pode ser sucesso. Quem mais quer brincar de contar a historinha e ser storyteller? Posso contar uma também. A gente até chegou a discutir um pouco sobre a questão de começar a criar muito branch. O principal problema disso que eu vejo, eu já vivi essa situação, é que você tem inúmeros branches, N branches lá, tipo, um de produção, um de homologação, e na hora que chega em desenvolvimento, tem um para cada equipe, tem um para cada... A quantidade de branch era por conta desse problema de ambiente ou era porque o time... Era um para cada time, e às vezes os times faziam coisas diferentes, que embaixo do time criava uma feature e virava um... Cara, era uma... A liberdade. Não usaram com moderação, né? Não souberam usar com moderação. E o principal problema que a gente tinha com isso era a merge. Que, é o que você falou, o principal problema do branch é o merge. E é onde está o medo das pessoas, né? Exatamente. Às vezes, hoje tem as ferramentas lá que fazem auto-merge, facilitam muito mais. Antes tinha, no caso da pastinha, o cara tinha que ir lá, comparar no olho mesmo. Mas, mesmo assim... Vou dar um replay, vou mandar a minha versão, é um amiguinho lá, que pena, já é. Wesley, então, em cima desse seu cenário, eu queria entender como que você trabalhava lá. Se o problema era de processo ou o problema era da ferramenta. Você acha necessário que tenha uma pessoa que seja o intermediador dessas resoluções, ou seja, a sua empresa acha a necessidade de ter um Configuration Manager? Eu acho que sim. Pelo menos para... Seria uma pergunta não só para eles, mas para todos da mesa. Eu acho que tem a necessidade, não do cara ficar lá o tempo todo, só ele faz isso, mas pelo menos para ele conseguir orientar o time de desenvolvedores a como fazer. Porque assim, se você deixar na mão deles, vai acontecer o que aconteceu, vai virar uma bagunça imensa. Mas assim, nesse cenário que você colocou, não o Configuration Manager fazer o merge, né? Não, sim, ele é ser o intermediador. Ele fala assim, pessoal, sei lá, eu tenho 5 desenvolvimentos concorrentes. O desenvolvimento 1 entrou em produção. Chegar para os outros 4 e falar, outros 4 líderes de cada branch entrou em produção. Vocês têm que fazer merge, você tem que ficar em cima dos caras. O cara, ele é um facilitador ou um gerenciador. Ou um time ágil não precisa desse papel. Então, aí é que tá. Eu acho que a gente tem times, né? Eu sempre falei assim, chega um ponto em que o versionador, né, do cliente ou da área, ela chega num nível de complexidade
que é difícil você não ter um gestor de configuração, por alguns motivos. O principal deles que eu vejo é, se você coloca alguém ou alguém dos times para gerenciar, em algum momento, cara, de entrega, de virar a noite, o cara sempre vai usar o poder dele a favor dele e vai infringir todas as regras. Exatamente. Certo? A alçada dele. A alçada dele. Né? E também por outro ponto, assim, o que você falou é muito importante. O cara sabe o que está acontecendo de uma visão geral. Né? A gente tem, óbvio, a gente tem possibilidades que algumas ferramentas permitem, eu já até recomendei algumas delas, que faz com que, assim, que a gente falou, tem 5 times, um time promoveu para produção, o outro tem que estabilizar os brands dele. Né? Como isso? O gestor de configuração pode fazer? Pode, mas, cara, gestor de configuração tem que ser um cara que sabe que a ferramenta permite que eu consiga habilitar um alerta para avisar os times quando tem um commit novo no branch, no trunk, sabe? E, assim, esse tipo de coisa, o desenvolvedor no time, às vezes, ele não vai parar para conhecer, cara. Até porque ele está ocupado com a área de negócio. Acho que ter uma pessoa com a visão do todo eu também compartilho da sua opinião, eu sou a favor. Burocracia necessária, porém não deve fazer esse papel, né? Não deve conflito de interesse e gerenciar, né? Então é legal. Agora, não o que eu comentei de fazer o merge, né? Não usar esse cara para fazer merge, porque o conhecimento do código... Sim, ele tem que ser o cara que... O Serradas colocou em produção, ele vai ser o próximo. Show. Ó, fala com o Serradas, entende o que ele implementou, chega num senso comum. Porque a principal característica da Feature Branch, ela estar sempre estável e será a próxima release candidate enquanto ela existir. Ou seja, se ela existir, você tem, 3 semanas para desenvolver, entrou 2 vezes em produção um desenvolvimento paralelo ao seu, você tem que trazer o mais rápido possível para que um dia antes de você colocar em produção um problema de conflito não acontecer. Você tem que trazer esse momento de merge para a sua Feature Branch exatamente. O mais rápido possível. Tem até um parênteses que é legal as pessoas saberem. Muita gente acha que o merge é só da onde ele está fazendo para o branch estável. Exatamente. Existem 2 tipos de merge, que é o Forward Integration e o Reverse Integration. Você primeiro faz o FI, né, tem uma situação de merge. É obrigatório. Antes de eu subir o que eu fiz, eu tenho que receber o que foi feito. Estabilizar na minha branch, fazer o Forward Integration e depois fazer o Reverse Integration. Então existem 2 tipos de merge. O pessoal reclama, fala, merge é isso, merge é aquilo, mas dá pra melhorar. Pode perguntar, então quer dizer que se eu tenho releases semanais e meu desenvolvimento dura 2 meses, você está falando que eu tenho que fazer 8 merges? Sim, você vai ter que fazer 8 merges. A vida é dura, mas exatamente. Quando fazer o merge? Mas se a gente sabe que toda semana a gente tem uma versão nova do nosso produto, e se meu projeto vai durar 2 meses, é só fazer 4 releases semanais, 4 releases mensais, 2 meses, 8 merges. A conclusão é clara. Não deixe no final para fazer o seu merge. Não deixa. É o que eu ia falar. 2 meses de projeto. Quanto mais tempo, mais dor de cabeça. Você que estava nessa linha de frente, quanto tempo você já viu um time resolvendo conflito de merge? Quantos dias? Eu já fiquei 1 semana fazendo merge. A gente ficou 2 meses desenvolvendo um projeto num branch isolado, chegou na hora de subir para produção, 1 semana juntou eu, um rapaz do outro time, ficamos lá sofrendo os 2. Eu já vi cliente sofrendo com isso também, cara. Eles fazem o branch, é uma cerimônia. Na verdade, no cronograma de entrega do projeto do cara, tem a cerimônia de merge. A ideia de você trazer casos de empresas que dão freeze para fazer merge, sabe? O cara tem no cronograma parar 3 semanas, 1 mês, para fazer merge de todos os sistemas ao mesmo tempo. É absurdo isso, né? Então não faça o quanto antes, o quão possível for, e não deixe isso pro final, né? Principalmente para a véspera. Principalmente o build noturno. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. A gente tem pouco tempo, assim, mas acho que é importante. O merge, esse lance de muitos brands, etc., né, ter muito separado e não fazer o merge, vocês não acham que vai totalmente contra alguns conceitos de engenharia? Por exemplo, se eu falar de integração contínua, significa que o código que eu estou trabalhando tem que estar sempre integrando
com a versão estável. Com a versão estável não, né? Com o que o pessoal está fazendo. Nós como um time, eu tenho que sempre estar integrando o meu código com o que vocês estão fazendo para saber se eu não estou quebrando e se eu não estou quebrando o que eu estou fazendo. Mas o que você está dizendo é que você vai mandar feature em desenvolvimento para a produção? Não, para a produção não. Para o código, integrar os nossos códigos. Nós como um time estamos trabalhando no produto, né? Os nossos códigos eles têm que se integrar constantemente, segundo a integração contínua. O Branch ele não quebra esse conceito? Como é que eu trabalho integração contínua junto com o Branch? Eu acho que a questão principal a gente precisa mesmo do Branch. Aí está, exatamente. Essa é a pergunta. É a pergunta que... Será que disso eu necessito? Em algumas situações, você consegue trabalhar em um único Branch com vários times. Só que aí você tem que usar algumas técnicas para poder separar o desenvolvimento. Tem uma técnica que é o Feature Toggle, que é a famosa chave liga-desliga. É um branch por abstração, que você pode fazer um branch logicamente dentro do seu código. Por exemplo, você vai refatorar um código que já existe. Você pega ele, copia, cria um método, você vai refatorar um método, para ficar mais fácil de entender. Você duplica esse método, dá um nome diferente para ele e vai desenvolvendo. Enquanto isso, pode ir mandando para a produção, porque esse segundo método, ninguém chama ele. Só você sabe que ele existe. E aí você pode isolar isso com injeção de dependência, aí já entra um pouco mais de técnicas de arquitetura de software e tudo mais, para você poder, com a injeção de dependência você fala, quando for para a produção, eu quero que use esse método antigo. Quando tiver em desenvolvimento e homologação, eu quero o código novo. E quando eu finalizar esse desenvolvimento, a gente remove esse método antigo, que você não vai mais usar ele, e passa a apontar para o método novo. Excelente. Exige uma maturidade enorme, né? Tanto da questão de configuração quanto da arquitetura de software para poder. Você começa a mexer com a arquitetura de software, é bom medir a maturidade do time. Medir a maturidade do time, exatamente. Pessoal, assim, concluindo a mensagem a respeito da quantidade de branches, né? A gente chega na pergunta que a gente faz a respeito do episódio de hoje, né? Aí eu abro para vocês responderem. Será que eu sempre vou precisar de branch? Será que existe uma estratégia ideal? Ou qual que é o caminho a seguir, né? Quem estiver acompanhando quiser perguntar, assim, eu devo sempre usar branch? É obrigatório isso para eu ter uma boa gestão de configuração de software? Eu acho que a discussão aqui que levou, e até olhando alguns comentários aqui, que já daqui a pouco a gente vai falar, acho que não existe uma estratégia ideal. Na verdade, a estratégia ideal ela está na realidade de cada time. Tá? É evidente que assim, eu acho que trabalhar de maneira isolada é sempre interessante, mas o isolamento ele pode ter um braço só e já está isolado para mim. Eu não preciso dividir em trocentos mil braços para que eu tenha um código isolado. Então eu acho que assim, a ideia acho que de cada cenário, cada time olhar o seu produto, qual é a maneira de entrega do seu produto, como eu entrego o meu produto, e aí sim eu vou definir uma estratégia interessante. Tá? Então assim, na minha visão não existe uma receita de bolo. Eu sempre brinco que quando eu vou definir estratégias de branch com os meus clientes, com meus amigos, com um time que eu trabalho, a gente fecha o computador, pega uma lousa, pega um papel e sai rabiscando, trazendo cenários do que está acontecendo ali no dia a dia. Fala de ferramenta para facilitar. No início não. No início não. A gente rabisca a linha que vem para cá, a linha que vem para cá, fala, nesse momento aqui eu vou jogar para esse cenário aqui para cá, será que eu preciso? Exatamente. Aí no final é evidente que a gente transcreve todo esse rabisco para uma ferramenta. Então a gente joga para uma ferramenta. Você abstrai primeiro, né? Isso, exatamente. Para a gente até ter uma linha de raciocínio, mas não existe um caminho ideal. E acho que dá para ver qual que é a ferramenta melhor, né? Algumas tem algumas situações. Também, que depende do perfil do time, né? A ferramenta está muito mais associada ao conforto do time, a uma delas, do que ao que ela oferece. Porque geralmente elas acabam chegando no mesmo objetivo, né? E com relação a essa pergunta, o que eu costumo dizer o pessoal sempre chega assim, vamos falar de ALM, vou colocar ALM aqui na empresa, vamos instalar o ALM e vamos usar Branch agora. Agora nós somos cool, né? Vamos usar Branch. Cara, eu costumo sempre chegar assim no cara, tirar, aí você quebra as pernas, né? Tira a empolgação do cara, fala assim, começa sem nada. Só pense em usar Branch quando você encontrar situações de desenvolvimento paralelo. Até aí, não usa nada, cara. Não tem desenvolvimento paralelo, não usa. Do mesmo jeito que o
Big Design Up Front, né? Você tem o Big Branches Up Big Front. Brands Up Front. Essa E é mate assim como possível. não faça um planejamento de branches, né? Vamos criar essa. Eu acho que o recado que a gente pode deixar é: seja simples. Branch as go, né? Exatamente. Seja simples. Pense simples, que eu acredito que quanto mais simples, mais rápido você vai conseguir entregar seu software, menos dor de cabeça seu time vai ter. A gente pode até pegar como exemplo aí o próprio guide do LM Ranger, né? Uma referência. Microsoft ele fala: se você não sabe o que usar de branch, usa uma só. Ou seja, não usa, né? Não usa. Usa uma linha única, comece por ali. À medida com que você vai evoluindo no teu processo de desenvolvimento, na tua maturidade, você automaticamente vai sentir necessidade de novas ramificações e aí você vai ter aquela ideia. Eu sempre falo, tudo que tá... Tem gente que já quer usar brand, já quer automatizar a criação da brand, já quer fazer uma série de coisas. Se você não tem o processo maturado, depois dá mais trabalho você remover essas... Ou melhor, consertar essas automações, tá? Do que você gerenciar tudo isso. Você cria esse processo, depois para você pedir para retirar o processo É tenebroso. envolvida. Porque tem todo não é 2, 3 pessoas ali, né? Tem todo um... Então é melhor começar pequeno, simples. É que o difícil é começar simples. É difícil fazer Não, mas é uma quebra de paradigma, né? Não só na questão de ALN, de branch, mas... É que a gente sempre quer, a gente sempre acha que pode melhorar, na verdade, mas às vezes a gente esquece que o simples é o melhor. A gente tá matando uma bazuca. Conhece o conceito do KISS? KISS. Keep it simple. Roberta, vamos ver o que falaram. Bom, pessoal, legal. Bom, primeiro, obrigado aí para todo mundo que está participando. Várias interações aqui no chat do YouTube, no Twitter, no Facebook. Eu vou começar com uma pergunta que fizeram. Quem é o cara? Leandro Garcia, via Twitter, aí, perguntou para a gente: como vocês estão pensando microservice? Cada um tem o seu repositório? Aí enquanto eu vou coletando as outras aqui, eu queria que vocês... Vou repetir. Leandro Garcia, como vocês estão pensando em microservices? Cada um tem seu repositório? Essa é a pergunta. Case de time, obrigado, Leandro. De microservice, que cada time era dono de um microservice, né? Então, possivelmente aí seria um cenário que o cara tem um próprio repositório, né? Agora, se você, de repente, um repositório para microservices de um mesmo modo, uma solução, não um contexto, né? É que, querendo ou não, qual que é o grande lance? Apesar de microservices eles atenderem a um negócio específico, querendo ou não, eles são pequenos softwares. Eles podem ter seu ciclo de vida isolado. Eles devem ser o mais desacoplado possível. Exatamente. Você só vai integrar eles no funcionamento, não no código. E esse lance que você falou de ter times donos de microserviços é plausível, partindo do ponto de vista do conceito de microserviços, né? Então, assim, não que a gente está falando aqui que eles vão ter repositórios isolados, mas eles podem ter ciclos de vida separados. Isso já pode levar você a ter um raciocínio. Se a gente está falando de ciclo de vida isolados, pode ter um dia que um microserviço não existe mais e o outro vai continuar existindo. Então, de repente, aí o repositório isolado já faça sentido. Ou se no teu negócio fica mais enxuto. Se você tiver que matar um microservice, você mata o repositório, ou só não acessa ele, né? E aí quando você tiver que pegar, ele fica mais enxuto. A gente pode ter muita coisa diferente, né? Falando de serviços isolados. Aí depende, eu acho que depende bastante, porque primeiro, quando você fala em repositório, qual é o seu versionador de código-fonte que você está usando, né? Então você vai ter tipos melhores ou piores para gerir isso, né? Você tem o descentralizado, você tem o centralizado. Exatamente. Acho que não sei, me corrijam aí, mas eu acho que o centro do raciocínio para tomar essa decisão é justamente como vai ser o ciclo de vida de cada um desses microserviços. Se tiver total independência, vai para um lado, se não, se tiver correlação, vai para outro. Não é isso? Eu acho que quando independente, esses repositórios separados seria interessante. Esperamos que respondeu, né? Legal. Bom, Leandro, mais uma vez, obrigado pela participação. Espero que a gente tenha respondido. Se ficou mais, acho que algum detalhe, é interessante entrar no fórum lá da comunidade LM Brasil, colocar a mesma dúvida lá, que tanto nós aqui, como outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação que você, também já vão colocar sua opinião e seu feedback lá. Vamos lá para mais uma pergunta aqui do Mário Pimentel, feito via Facebook. Visto que o Git com TFS
você pode criar uma branch para aquela atividade e finalizar assim que terminar a atividade? Não resolveria o problema de criação de branch por ambiente ou branch para várias equipes? Então, repetindo aí, visto que o Git conta FS, você pode criar uma branch para aquela atividade e finalizar assim que terminar a atividade, não resolveria o problema de criação de branch para ambiente ou branch para várias equipes? Obrigado, Mário. Valeu, Mário. Eu acho legal o Git. O desenvolvedor, ele pode criar 1 milhão. Ele pode fazer uma máquina do branch, né? Mas não suba do servidor, né? Eu acho o Git bem legal, porque na sua máquina você cria o seu branch, é muito rápido de fazer. É autonomia maior. Sim. A cada Acho que o Git ele trabalha um pouco mais isolado. Aí você só sobe uma, né? Vai juntando elas, integra numa só, que vai ser a que você vai mandar para o servidor, ou que é a do time, né? E sobe. Mas aí resolve bem o início do desenvolvimento paralelo, né? Desenvolvimento paralelo, isso resolve. Mas o ambiente eu acho que está um pouco desassociado. Né? O ambiente a gente concorda ainda que é binário, né? Por quê? Né? Não é uma opinião aqui e pronto, acabou. Mas por quê? O branch que o desenvolvedor pode criar para ele lá só resolve o desenvolvimento paralelo. Uma vez que ele deu o push para a principal que seja que o time está trabalhando, os problemas de ambiente vão continuar. Né? Então, assim, de novo, a separação dos conceitos. Né? Estou gerindo código-fonte e faço a gestão de ambientes. O que vai para o ambiente? Essa é a pergunta-chave. Código ou binário? Binário. Então, o que a gente tem que controlar, o que está em cada ambiente é justamente o binário. O binário é gerado pelos fontes, aí é outra história, desenvolvimento paralelo ou não, que vai gerar esses binários. É o que a gente falou, existem, falei do release management, mas tem N ferramentas para release, né? Então eu tenho que controlar ali qual binário está em cada ambiente naquele momento. Não é isso? É isso aí. Bom, mais uma perguntinha aí, rapidamente. O Gustavo Bergamin via Facebook. Em um cenário em que em que são realizadas entregas por sprints, nem sempre com desenvolvimento em paralelo, mas sempre precisando executar correções e melhorias em sprints passadas. Certo. Vocês utilizariam um branch por sprint ou abririam branch apenas quando precisar executar as correções ou melhorias? Essa é boa. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Eu acho que a questão das correções em versões passadas a gente consegue resolver com o label. Quando você tem, por exemplo, o branch main e o branch de desenvolvimento. Quando você fizer esse merge para a produção, que sua versão está estável, você gera o label. E caso você necessite de uma correção sei lá, 3 versões passadas, 3 sprints passados, você vai no label que gerou essa versão que está com problema, cria um branch a partir dele, faz a correção. Wesley, sabe por quê? Se eu estiver falando de um sistema de local único, um website, por exemplo, né? Mesmo que o problema aconteceu há 4 sprints atrás, o problema não vai persistir até a última versão. Exatamente. Agora, se eu tiver produtos distribuídos, pode ser. Mas o grande ponto aí, Vini, me ajuda aí, mano, pelo amor de Deus. Aí. Esse lance da sprint, puxar branch ou não, está muito mais associado a processo do que ferramenta. Por quê? Depende do bug, geralmente quando a gente está falando de sprint, vamos levar para o lado ágil da coisa. O bug, quando ele entra no backlog, ele tem que ser analisado para ver se entra na sprint corrente ou não. Se entra na sprint corrente ou não e o release pode ser em um momento diferente do que da entrega, aí provavelmente eu vou ter que ter um branch. Caso contrário, se ele vai ser entregue junto com a sprint, né, foi um bug detectado depois, mas entrou para a sprint, ele provavelmente, dependendo do stakeholder, ele vai falar assim, eu posso esperar até o fim da sprint ou não. Então tem uma série de fatores de processo completamente. E também tem aquele negócio, todo mundo fala, sprint é um potencial entregado. Nossa. Não, mas vamos tentar usar o conceito. Assim, nossa, até a sprint 2 já dá para colocar em produção. Você já está na 4. Aí o cenário do Wesley acho que é o mais perfeito. E já está no teste de aceitação de usuário, o cara fala, nossa, com esse bug você pode colocar 1 e 2 em produção que eu autorizo. Vai lá, cria branch até a sprint 2, pega aquela label, cria branch, corrige, coloca, integra e continua o ciclo. Porque a gente tem que saber se daí pegando o gancho dos Cerradas, aquele bug pode esperar, ele é dívida técnica da sprint 4, ou ele já pode ser entregue e colocar a sprint 2 em produção?
Vai depender do seu cenário de implementação. Assim, nossa, eu quero já colocar meu software em produção porque o principal cadastro que esse software vem resolver, eu já posso começar a antecipar. As outras funcionalidades podem esperar. Mas para eu colocar em produção, se esse bug não for resolvido... Tipo assim, em resumo, eu estou na Sprint 4, mas o stakeholder falou assim, só pode entregar o que foi desenvolvido até a Sprint 2, mas esse bug. Exatamente. Mas o bug é da Sprint 2. Exato. Mas você já está na 4. Eu acho que não é nem de cenário, mas no caso do bug também, tipo, é o que você falou. Se o bug pode esperar ou não. Se ele pode esperar, entra na Sprint 4 e vai toma dívida e resolve aí, por favor. Realoca uma atividade para frente, encaixa o tempo daquele bug numa resolução que seja de uma nova feature, resolve e coloca como entrega da Sprint 4 ou não. Você tem que parar lá, voltar lá na Sprint 2, pegar o histórico, fazer uma branch, corrigir, fazer agora. Você dá o aceite para entrar em produção? Ah, sim, eu dou o aceite. Então vamos para a produção e você faz aquela integração daquele pequeno correção na sua Sprint 4 e segue a vida. Acho que é mais em caso de emergência, só emergências mesmo para fazer isso. Mas mais uma vez, né? Usando o conceito de potencial entregado. Potencial entregado, exatamente. Vamos lá para as últimas perguntinhas, Mais uma, então. mais uma. Vamos só agradecendo aqui o Alan Nascimento Carlos, nosso brother, né? Ajudou a gente aí na divulgação, fez uma pergunta aí também, como a gente trabalharia com 4 versões em mercado, principalmente em correções em versões passadas. O Diego mesmo já falou que a gente acabou respondendo aí nessa discussão. Vamos a algumas menções aqui, acho interessante a gente fazer também. Então, via Twitter aí, o Guilherme, lá de Barretos, nosso amigo Guilherme, falando aí que o Ricardo Serrada é o provocador da turma. Então, obrigado aí, Guilherme. Realmente ele é um cara meio mala aqui. Cara, né? a gente tem que acostumar. Algumas pessoas usando o bate-papo do YouTube aí para o Fagner Carvalho, ele até pergunta para vocês aí. Vocês acham que pacotes de gerenciadores de dependências no GET, NPM, etc., devem ficar no controle de versão? Sim ou não? Essa é polêmica. Você quer responder? Não, deixa... Obrigado, Fagner. Aí, não, deixa eu Brandão, que isso é muito polêmico. Não. Assim, ó, gente. De novo, a gente entregou o binário. Entregou o binário, tá fora do controle de versão. Você perdeu os binários, você quer gerar ele de novo, pega a label e gera de novo. Mas não coloque ele nunca lá dentro, por favor. Senão a gente tem cara, a gente vai à loucura. 120 GB de base de dados lá por causa de binários. Né? Não faz sentido. Se você já versionou o código... Mas eu acho que a gente está falando de dependência externa. Sabe quando a gente adiciona no Get Package Manager uma dependência e quando é um tipo da Microsoft. Isso. Aí você não quero perder porque é da Microsoft. Só que se o pacote sofre uma atualização e se atualiza o package config lá, dependendo do build que você vai usar, ele não faz o restore lá dos pacotes, quebra o teu build todinho. Então, o que você acha de replicar isso no Get interno? Nossa, vocês querem? Eu sou polêmico. Vamos guardar essa questão no outro build? Vamos falar de gestão de dependência. Legal. A pergunta aí do Arthur, essa questão. Fagner Carvalho. É o Fagner? Fagner Carvalho. Fagner, mas assim... Você gerou treta no vídeo. A treta foi plantada aqui nesse grupo. E assim, só completando, isso impacta diretamente, associando a branch, dependendo da quantidade de dependência que eu tiver, se eu começar a puxar a branch disso, fica escroto. Então assim, eu tenho que o princípio de responsabilidade única. Se eu estou trabalhando com um pacote no Get, se eu tenho no Get para restaurar os pacotes toda vez que faz o build, deixa isso fazer, não versiona. Entendeu? Mas eu acho que a gestão de dependência é um assunto... Então foi o seguinte, só manda pra gente qual o seu cenário que você quer, pra gente... a gente discute que no próximo... a gente vai legal, então, até a gente tem outras perguntas aqui sobre ferramentas, sobre uma série de coisas. Mas ó, a voz da consciência aqui tá me falando aqui. A voz da consciência aqui, a gente está estourando nosso tempo. Bom, pessoal, até para não ficar maçante, eu quero agradecer, eu vou citar alguns nomes aqui do pessoal que comentou. Então, ó, Emerson Soares, Guilherme de Carvalho Lima, Fábio Brolese, obrigado aí pela participação. Vou pedir para vocês, Daniel,
Tissutomo, nosso japa. Obrigado pela participação de todos aí. Perguntas da galera. O que eu peço para vocês? Levem essas perguntas também lá para o nosso fórum da comunidade, acho que é interessante colocar lá. E Surgiram temas novos, vão lá, toquem, tragam situações que nem essa pelo Fagner, provavelmente vai se tornar um programa especial aí devido à nossa concorrência aí de posições sobre o assunto, vamos dizer assim. Então, obrigado mais uma vez aí por todas as participações. Vamos às considerações finais. Não esqueçam, coloquem as perguntas aí. O Gustavo acabou de postar mais uma no Facebook. Gustavo, a gente te responde lá no fórum, tá? Então, depois todo mundo aqui se compromete a chegar lá. Chegar no responder as perguntas. O pessoal que fez via YouTube aí, por favor, levem também lá para o nosso fórum, lá no Facebook, e a gente vai interagir, discutir todo mundo lá. Sem dúvida. Perfeito? Aqui lá não são só 6, 5, são 700 e poucas pessoas que podem dar uma visão para vocês lá também. Tá? Agora é um momento, né? Um momento importante, o momento do Stuff Peito Fala, né? Do nosso jabazinho. Quem quiser lembrar o que vai ter pela frente de eventos correlatos com desenvolvimento de software, acho que é o momento. Que eu lembre aqui, né? Nosso amigo Berta promove o ALM Roadshow. Isso, só para até pra gente finalizar, quem não pôde assistir ao vivo aqui, dentro de alguns dias aí, algumas horas, é isso? Algumas horas? É isso, Brandão. A gente vai estar disponibilizando no canal lá do offline do LM Brasil e no Channel 9 da Microsoft, vai estar todo o nosso bate-papo. Vai ter o deploy noturno. Vai ter o deploy noturno de tudo isso. Então fiquem tranquilos, tá? Então acho que podem acompanhar e não esqueçam de sugerir tema. E repliquem esse. Para quem não pôde ver, repasse o link, né? Exatamente. Assistir, foi legal. Né? E no próximo esperamos todo mundo aqui interagindo novamente com a gente, né? Quanto ao evento, citado pelo Ricardo, então a comunidade LM Brasil aí está trazendo o LM Roadshow para vocês. Nós já fizemos algumas cidades, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul foi a última, agora dia 17 estive lá em Mato Grosso do Sul, tá, pessoal? De Mato Grosso do Sul, porque eu cheguei lá, falei Mato Grosso, eu quase apanhei. Montinho você, perfeito, então eu falei, Mato Grosso do Sul, nós estivemos lá. Um excelente. Qual a capital? Capital, Campo Grande. O cara quis me pegar aqui, mas é Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Próxima etapa agora dia 31 em Curitiba, o pessoal de Curitiba então, sábado agora estaremos lá, tiverem as dúvidas, questões levem. E dia 7 de novembro aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no NBTA, teremos a última edição de 2015 do LM Roadshow. Perfeito? Fica o convite também para quem quiser contribuir com conteúdo e conhecimento, venha, participe com a gente, grave os vídeos, vamos colocar no LM Brasil e distribuir conhecimento aí para todo mundo. Isso aí. Mais alguém vindo? Não, tudo certo. Nada? Tudo certo? Tudo certo, tudo resolvido. E o Brandon? Brandon Lee? De boa, né? Então vamos encerrando, né? Vamos encerrando, pessoal. Obrigadão pela presença de todos vocês. Obrigado. Até a próxima. Vamos lá.